Ezequiel capítulo 35. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e tu serás desolado. E saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não odiaste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passar e o que por ele voltar. E encherei os seus montes dos mortos, nos teus outeiros, nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo os que o Senhor se achava ali. Portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja de que usaste no teu ódio contra eles. E me farei conhecer entre eles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se alegrar, eu te porei em desolação, como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolado, assim te farei a ti. Assolado serás ao monte Seir e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Portanto profetize e dize: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante dos gentios, e tendes andado em lábios tagarelas e em infâmia do povo. Portanto ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de seu coração e com o menosprezo da alma, para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens,
e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus: porquanto vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. E farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Retirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: essa terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiveram ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava desvastado. Eu, o Senhor, o disse e eu farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel. Que lhe eu faço? Multiplicar-vos-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como
o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diziam: nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que estava na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. E diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E lhes farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E eu os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre,
e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre.